De forma resumida, como é que é a dinâmica aí da Lautec? Tipo, o cliente ele chega, traz a placa eletrônica, entrega para o Lucas coloca na estante de entrada. Vocês trabalham com metas, né? Como é esse sistema de metas aí? Como é que tu passa essas metas para os meninos? Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Climatrônico. Nós tratamos as principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico, que é o profissional que fatura de 2 a 5 mil reais no segmento da climatização, sem precisar instalar nenhuma máquina de ar-condicionado. Climatrônico foi um nome inventado por Lawander, inventado e patenteado por Lawander, então os climatrônicos são os nossos alunos, né, formados do Eletrônica para Climatização. Bora lá, então, começar. Nosso episódio de hoje vai ser bem interessante, porque hoje nós vamos falar sobre os resultados da Lautec em meio à crise. Vamos aproveitar esse último episódio do ano de 2021 para fazer um tema bem bacana, bem interessante, sanar aí essa curiosidade de várias pessoas. Mudou muita coisa na Lautec nesses últimos 2 anos, não foi? Mudou. Tu postou uma foto hoje no teu Instagram de 3 anos atrás. E a foto era eu montando a minha bancada lá na Tectrônica. 3 anos atrás eu estava trabalhando na Tectrônica, empresa de montação eletrônica industrial aqui do Ceará, uma das melhores de Fortaleza, se não a melhor. Então estamos falando de menos de 3 anos. Né? A gente vai falar que da Lautec é coisa de menos de 3 anos. 2 anos. Foi no 2 final de anos. 2019 que a Lautec foi para o ponto físico, não foi? Dezembro? Foi em dezembro de 2019. Em janeiro, finalzinho de dezembro, início de janeiro de 2020, eu contratei o primeiro colaborador da Lautec. Então ali eu considero que a Lautec se tornou uma empresa de fato. Antes era eu presa. Antes era o Lawander sozinho e Deus. E aí foram 2 anos assim, né, mais ou menos. Foi 2017, 18, 19. 18 e 19, né? Mas enfim, é uma foto de quando a gente trabalhava numa empresa de manutenção eletrônica. E aí essa empresa, quando a gente entrou lá, ela era em um local. E aí depois ela mudou, né? E a gente participou dessa mudança e tudo. E essa foto foi exatamente nesse período, não foi, Lawander? Exatamente. Foi no período da mudança ali, a gente estava terminando de instalar a parte elétrica. A questão é, 3 anos atrás a gente estava trabalhando em outra empresa ainda. Então a gente vai falar de resultados da Lautec. Exatamente. Que é resultados pandêmicos. A Lautec foi, virou empresa mesmo em janeiro de 2020, porque contado em primeira pessoa, antes era só eu. Pré-pandemia, né? Foi pré-pandemia, em março estourou a pandemia. Então estamos falando de 2 anos, né? 2 anos. Então é uma empresa que cresceu no período pandêmico. Em 2019 era só eu, lá na minha avó, no quartinho lá na minha avó. Também crescemos, mas eu não tinha noção de empresa, de nada, só queria trabalhar com reparo de placas. E não tinha noção nem de empresa, na verdade era essa. Eu só queria reparar a placa, era o meu único vício, era a única vontade que eu tinha na minha vida, era reparar a placa e fazer acontecer, sabe? Quantas placas eu reparava, não faço a menor ideia. Quanto eu faturava, era mais do que eu precisava. E eu não tinha número de nada. É muito louco, né? É só na cara e na coragem. A gente brasileiro tem essas coisas. Só queria reparar. Eu sei que eu não estava mais dando conta na empresa que eu trabalhava. E eu saí para ver a minha. Não estava dando conta da Lautec, não estava mais dando conta. Não dava conta só de noite, eu vou pro dia todinho. E aí, reparava a placa o dia todo. E só queria saber disso. Era o dia inteiro, era 13, 14 horas, 12, 13, 11 horas por dia reparando a placa. E essa foi a dinâmica durante um bom tempo ali. E aí em 2020 nós contratei a primeira pessoa e aí eu comecei a olhar a empresa como empresa. Né? Comecei a olhar a Lautec como empresa. E a gente está falando disso e a Yara não contou nada ainda. Eu só estou viajando na foto que ela postou hoje, que faz 3 anos e que está tudo muito rápido. Né? 2 anos, um bebê com 2 anos mal fala. Então 2 anos é muito rápido, é pouco tempo. Nesse período que tu tá na Lautec, o que tu acha que foram os teus erros e os teus acertos? Porque assim, né, a gente tá falando de 2 anos, né? A gente tá viajando na foto aqui que é de 3 anos, porque nesse exato momento tu acabou de se dar conta que a Lautec tem 2 anos, né? 2 anos como de empresa, uma empresa, de ponto físico, porque né? muito antes disso
tu já reparava, já a Elotec ela já existia, mas ela era só o Lawanda, começou na cozinha da casa dele, depois foi pro quartinho da avó dele. Pronto, a Lautec Tipo era isso isso. aí. Era Depois, isso. há 2 anos atrás, foi que a Lautec se transformou em uma empresa, contratou o Ponto primeiro físico, funcionário, que foi o Mário, funcionário, que acho que a exatamente. maioria de vocês deve conhecer o Mário, já aí das redes sociais de Lawanda. Mas assim, foi no pior período, né? Assim, digamos que dos últimos tempos que a gente tem vivido, que foi nesse período de pandemia. Aí Exatamente. nesse período assim, tu parar assim, vamos começar pelos erros, então. O que tu acha assim que foi um erro que tu cometeu nesse período de pandemia? Ah, tiveram vários, né? O primeiro foi quando estourou a pandemia. Mas não vai dar Que eu tempo de falar de todos, não né? vai ter falar de todos, vou pontuar o que eu vou lembrando aqui. O primeiro foi quando Ah, estourou a pandemia, que eu, com medo, fechei a empresa. Era a orientação que eu tinha, fechei a empresa, mandei o Mário para casa. Mário, fica em casa aí, vamos ver o que vai acontecer. O Mário era meu aluno, o Mário começou sendo meu aluno. Até que eu fiz uma sessão de tiro dúvidas com meus alunos, e eu lá tô lá 9 horas da noite, tirando dúvidas dos alunos, e tem 2 alunos reparando placa, pelo horário. Eu disse, eita, isso, tá trabalhando até uma 10, cara. É pessoa, aqui não tem. Nossa, fechou tudo, agora todo mundo só quer repara, repara, placa, 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 repara, repara. E a gente está trabalhando mais que normal. Isso, opa, tem uma coisa que eu não estou vendo aí. E é que tá, o empreendedor tem que ter humildade de entender que a gente erra bastante e tem que dar ouvidos. Hoje mesmo eu tive uma reunião densa com a equipe aqui, com alguns erros que a gente está cometendo e os erros só mudam, os problemas só mudam, né? Sempre vai ter os problemas para resolver, não importa o tamanho que você tenha. E aí, eu lembro que eu quero voltar meio período, todos os cuidados do mundo, me preparei e tal, para evitar qualquer tipo de contaminação. E o mercado não tinha parado e eu voltei. Quando eu voltei, logo no mês seguinte, o Mário bateu o recorde de reparo dele. Isso tá aí. Tá explicado aí o que aconteceu. Isso a gente está falando de março, abril, maio de 2020. E aí em junho de 2020, foi junho ou foi julho, o Mário bate o recorde de reparo dele. Na época era só eu e o Mário, né? E aí eu comecei a mensurar os dados, né? primeiro recorde, né? Primeiro recorde, né? Exatamente, de vários recordes que vieram. Mas ele vai bater o recorde de reparos, a gente viu que tinha um jogo diferente acontecendo. Então eu errei em fechar a empresa. O governo pede para a gente fechar e dar um auxílio que demora 3 meses para chegar, e se a gente for esperar pelo governo, a gente quebra. E aí eu tive que ir para cima, junto com o Mário, nessa época. Outro erro que eu acho que eu cometi, mas é por insegurança que muita gente tem, demorar para contratar. Eu tinha muito medo de contratar quando eu trabalhava sozinho. Medo de não dar conta de pagar o salário do pessoal, eu achava que era eu que tinha que pagar. Não tinha situação de empresa, né? E, e eu demorei para contratar porque eu tinha medo. Eu tinha medo de contratar e não dar conta e tal. Teve aqueles encargos. Um medo, hoje eu vejo que é um medo besta, mas tive esse medo. Demorei bastante porque eu tinha esse medo. Talvez você tenha esse medo aí de contratar alguém. E talvez você já esteja no tempo de contratar alguém. Empresas físicas, tá? Negócios físicos de serviço, a gente contrata para crescer. Não dá para crescer depois de contratar, especialmente manutenção eletrônica, porque a gente tem um certo tempo de treinamento, sabe? É difícil encontrar o cara pronto. Você bota ele na bancada e ele performe bem. Você tem que treinar ele, tem que forçar ele a se desenvolver. E aí, e é isso. O que eu tô lembrando de erros assim, teve muito mais, né? Aí De acertos. tem erros de gestão de equipe, né? Eu lembro quando eu fui botar a equipe externa, a gente atende equipe externa também. A gente tem uma equipe externa que sai visitando os clientes, que vai analisar defeitos mecânicos, mas em loco. Antes a gente não saía, né? Antes a gente não saía de jeito nenhum. E aí, para botar essa equipe externa, eu disse, não, vou contratar 2 caras. A gente trabalha essa parada de contratação, quer dizer, vou contratar 2 caras muito bons no segmento da climatização e vou botar os caras para sair em campo aí. E fiz isso. Contratei 2 caras com certo nível de experiência.
E os dois deram certo, né? Beleza, HVAC. Depois eu olho lá a pergunta. E aí os caras não performaram bem no primeiro mês, sabe? Eu tive minha primeira situação de demissão por incompetência. Tinha um amigo meu que tinha chamado para trabalhar comigo, mas ele saiu porque ele tinha outros planos. Mas esses dois, eles saíram porque não quiseram performar como deveriam. Então, essas experiências de demissão a gente não tinha vivido. E aí, foi um erro ter treinado para trazer os caras. Eu aprendi, né, com esse projeto, com esse processo aí. E, melhorei o processo seletivo. Né? Melhorei esse processo seletivo de não segmentar a galera que fica na Lautec e tal. Desenvolver a questão de cultura da empresa. Enfim, várias coisas que, não é, que vai além da manutenção eletrônica. Eu percebi que é por isso que eu não tenho medo de a gente perguntar, não tem medo de ensinar para o cara e o cara sair da tua empresa e botar uma empresa para ele, que abrir concorrência para ti. Primeiro, não tem porque eu ensino isso aí. E tem alunos de Fortaleza. Então, se eu fosse ter medo de concorrência, eu não ensinava manutenção eletrônica para ninguém. Porque o aluno de Fortaleza compra o curso e entra aqui em Fortaleza. E abre a oficina dele, o laboratório dele aqui em Fortaleza e é meu concorrente, direto, teoricamente. E segundo, abrir e gerir uma empresa é uma habilidade que não tem nada a ver com manutenção eletrônica. Entendeu? Então, o cara sair, aprender manutenção eletrônica, agora eu vou abrir uma empresa, porque é só eu abrir a empresa, ele está muito enganado. E eu talvez fui um pouco nessa linha, tá? Embora eu estudasse muito sobre empreendedorismo, eu fui um pouco nessa linha, aventureiro, né? E aprendi às vezes errando. E aí, e os acertos, vamos lá. Eu acredito que eu trabalho bem em uma cultura organizacional. Me disseram que eu tive sorte com o Mário. Né? Me disseram que eu tive sorte com o Mário quando eu contratei o Mário. Porque ele é um ótimo colaborador. Entrega muito, trabalha muito, sabe muito, estuda muito. Me disseram que eu tinha sorte. E eu cheguei a achar que era sorte mesmo. Né? Que, pô, é estatisticamente improvável. A gente achou que já reparou no mundo todo. É difícil conseguir. Só que o meu segundo colaborador foi o Gladstone. E aí foi um outro acerto. E aí certo, sorte de novo? Vamos lá. O terceiro foi o Túlio. E tudo deu muito certo. Não ficou mais que tinha outros projetos, mas deu muito certo. Depois veio o Lucas. Tá dando muito certo. O Isaac. Tá dando 4 muito certo. acertos. Aí começou a acertar 5 demais, acertos. sabe? Aí teve esses dois caras que foram 2 erros que a gente corrigiu rápido. E hoje a equipe tá redonda. Tem o Pablo hoje, tem o Miguel. Eu já vejo que se fosse sorte eu teria errado mais, entendeu? A equipe tá redonda, tem uma cultura massa, robusta. Eu entendi que eu me desenvolvi bem nessa área de criar a cultura da empresa, delegar funções, manter a equipe motivada, para os caras entregarem o que precisa ser entregue. E com feedbacks, com cultura de reunião. Eu tive uma reunião bem densa com eles. E trago clareza para eles, o cara já muda até a postura. Enfim, a galera é muito massa, eu sou muito orgulhoso da minha equipe. E eu acredito que um acerto gigantesco. Que depois eu tenho até que depois fazer uma engenharia reversa e entender qual a repetibilidade disso. Como é que eu estruturo isso? Como é que eu acerto nisso? Porque definitivamente não é sorte, né? Não tem como ser sorte. Se fosse sorte já teria errado muito mais. É a nossa cultura de empresa mesmo. Padrão do Lautec. Hoje em dia a equipe está robusta, que eles segmentam quem fica. Não é mais o Laonda que dita que vai ficar, quem vai ficar. Eles segmentam. Eles conseguem, ou a pessoa que fica aqui, ela entra na cultura da empresa, ou ela sai da empresa. Porque os meninos não admitem alguém fora do padrão da Lautec. Os meninos não conseguem permitir isso, entendeu? Então, de acerto, eu vejo isso. E tem vários outros. Parte técnica tem muitos acertos. Do ponto de vista de identificar defeitos, né? O grande acerto que a gente teve da parte técnica foi o erro 17 da Eprolux. Identificou o defeito, corrigimos o defeito. E quando a gente corrigiu, a gente começou a divulgar esse reparo. A gente começou a divulgar, o mercado está sedento por esse tipo de reparo. Dessa máquina, muitas máquinas dessa parada. E aí a gente vai e... Viu que o Nacional dá o link?
E aí a gente vai Tá enviando agora. e repara dezenas e dezenas de placas de eletrônicos. Porque a gente nadou contra a maré e todo mundo dizia que não tinha reparo, a gente foi lá, não, tem reparo, tá aqui, ó. É assim que repara. Recebem placa do Brasil todo. Até hoje recebe, né? Mas teve um boom naquele período ali. O que mais? Teve uma situação, deu um boom de cliente, que até posso contar essa história para vocês, que na época ainda era eu presa, foi um pouco antes de eu contratar o Mário, foi em 2019, num evento da LG aqui em Fortaleza. Lá está eu, meu pai com meu irmão, e eu, caraca, que todo mundo aqui era cliente meu. E era só eu, né, na época. Todo mundo aqui é cliente meu. Como é que eu faço para atingir esses caras? Eu acredito muito em poder da intenção, né? Comecei a intencionar isso, tá na minha cabeça. Isso eu quero, pô, como é que esses caras se tornam meu cliente? Como é que eu faço esses caras se tornarem meu cliente? Como é que eu vou fazer esses caras me saberem que eu existo? E tinha várias vergonhas, várias receios e tal. Não sou um vendedor nato por natureza, então tenho meus travas em relação a isso. Mas queria aquilo ali. E aí, no final do evento, tem uns sorteios de ferramentas e tudo mais. Naquela ocasião, por sorte, porque é um sorteio, né? Por sorte, meu irmão ganhou o Manifold digital da Mastercool. Aí depois meu irmão chamou outra pessoa para ganhar outra coisa e logo em seguida me chamou. Eu ganhei o Manifold na hora da Mastercool. E a gente estava no palco, né, para receber. Eu lembro até que tava Job, tava o Ralph Fran, os caras todos são meus brothers hoje. Mas com os caras tudo na época eu não sabia nem quem era. E aí, e aí eu subi lá e pedi o microfone. Isso é agora, é a hora agora. A hora teve um surto de coragem absurdo que essa hora é agora. Agora eu tô aqui em cima do palco, todo mundo olhando pra cá, todos os meus potenciais clientes. E pedi para agradecer. Olha a cara de pau. Pedi para agradecer minha premiação do evento. E eu peguei o microfone, peço do Anderson Bruno, que é o diretor comercial lá da LG, pedi o microfone para agradecer. Pô, agradeci, pô, valeu demais, muito feliz e tal, obrigado por esse evento, estou muito feliz aqui com esse resultado e tal. E vocês aqui de Fortaleza, eu sou o Lawander, da Lautec, a gente trabalha com reparo de placas de ar-condicionado de inverter. Então, se você tem alguma máquina de inverter parada aí e não sabe o que repara, a gente trabalha com reparo de todo tipo de placa de máquina de inverter. Quando eu falei assim, fiz esse jabazão antes do palco, eu tô aqui no canto do palco aqui, quem quiser contar. Os caras olharam pra mim assustados, assim. Tipo, que quiseram turmar o microfone da minha mão, eu já tinha falado, né? E descia, aí os caras chegaram perto de mim ali, me pediram cartão, e foram ver o Manifold que a gente tinha ganhado, e pedia cartão e tal. Eles vieram vários clientes naquele evento. Vários clientes no decorrer do próximo ano, no decorrer de 2020. Então, lembrando que agora foi uma decisão, tipo, um marketing muito massa, né? Hoje em dia a gente faz campanhas nas redes sociais até hoje. Então a gente tem vários acertos aí que daria horas e horas de análise de cada um. Vocês trabalham com metas, né? Como é esse sistema de metas aí? Como é que tu passa essas metas para os meninos? Então, eu entendi que o que não é medido não tem como ser melhorado. Tá? Não tem como ser, se você não meço, não tem como ser melhorado. Por exemplo, no iniciei, a gente tinha muita garantia. Eu comecei a medir. Como eu sabia que tinha muita garantia, eu comecei a medir as garantias que voltavam. Eu achei que estava voltando muito. Percepção. Percebi que aparentemente estava voltando muito. Aí eu peguei, não, parece que estava voltando muito. Deixa eu medir. Comecei a mensurar quantos voltavam. E aí, identifiquei que estava tendo muita garantia e tracei caminhos para solucionar essas garantias. E conseguimos, né? Hoje em dia essas garantias são mínimas. Beleza, então o que não é medido não tem como ser melhorado. Quando era só eu e o Mário, eu comecei a medir quantas placas o Mário reparava no dia. Quantas placas ele reparava. E como era só o Mário, eu e o Mário, a gente conseguia metrificar ali. A gente chegava da ordem de 30 placas, 40 placas, 45 placas no mês. E aí comecei a metrificar e a gente começava a entender. Ele se olhava e dizia, cara, eu fiz 30, mês que vem fiz 35, opa, mês que vem 40, chegou a ter 45. Foi quando... E aí eu vou testando, né? Várias métricas, vários testes de como medir e tal, de metas a serem batidas. Quando a equipe foi crescendo, eu vi que essa parada de medir a quantidade de placas que você repara não fazia mais sentido. Agora, o Mário fazia sentido. Depois perdeu um pouco de sentido, né? Porque
diferentes placas, diferentes preços, a gente conseguiu entregar alguns outros serviços que não era só reparo de placas, perdeu um pouco mais de sentido. E eu resolvi tirar a meta individual para trazer uma meta coletiva, a meta da empresa como um todo. E aí a gente traça a meta de faturamento mensal, onde, quando a equipe bate a meta, é uma meta, não é uma meta absurdamente alta, também não é uma meta absurdamente baixa, é uma meta possível de bater, mas que desafia. Que se os caras fizerem só o que tem que fazer, não bate a meta. E aí a gente foi galgando, né, caminhos para conseguir atingir, para conseguir alcançar as metas que a gente ia traçando. E mês a mês a gente ia aumentando as metas. Hoje em dia, até a atual situação, nós temos uma meta mensal de faturamento da empresa, onde toda a empresa é focada em bater essa meta. A galera da bancada foca na bancada, a galera da equipe externa foca na equipe externa. A galera do gestor de serviço tem que gerir o serviço de maneira magistral para tudo ficar redondinho, para as coisas fluírem. A gente vai começar agora com comercial, enfim, tudo focado em aumentar o faturamento da empresa, aumentando o faturamento eu consigo caixa, né? Consigo caixa oxigênio para a empresa vai crescendo. Foi assim, hoje em dia está assim, e foi assim que a gente conseguiu aumentar nossos resultados substancialmente. A gente vai falar ainda hoje sobre esses aumentos. Tá? Mas hoje em dia as metas, tem que ter meta. Se não tem meta, não tem um caminho, um local, um foco, um ponto de chegada do mês. Tu não tem como saber se está bom ou se está ruim. Porque tu não está medindo. Quanto é que o cara fez? Quanto é que cada técnico faz por mês? Hoje a gente tem 4 técnicos na bancada. Quanto o técnico faz por mês? Tá bom? Tá ruim? Reparou quantas placas? Reparou X placas? Poucas placas? Quantas placas foi acontecer? Reparou muitas por quê? Reparou poucas por quê? Tem que ser replicável. Por quê? Porque amanhã outra pessoa tem que chegar no mesmo ritmo que os meninos. Então, as métricas... E como a gente entrega hoje em dia mais do que o serviço só de placa, perdeu o sentido de estar contando só quantas placas repara. Né? Ficou melhor focar no faturamento. Porque às vezes eu posso reparar uma placa de R$ 1.000. Ou reparar 5 placas de 200. Ou 3 placas de 300. Entre uma e outra, enfim, às vezes até a de R$ 1.000 é mais fácil o reparo do que a de 300. É imprevisível em relação a isso eletrônico. Então a gente percebeu que a quantidade de placas não era mais importante do que quanto dá para fazer no mês com o reparo das placas. E a gente metrifica, e tem que falar para vocês, dá para fazer de 2 a 5 mil por mês, a gente metrifica isso aqui, assim, né? Desta maneira, por faturamento. De forma resumida, como é que é a dinâmica aí da Lautec? Tipo, o cliente ele chega, traz a placa eletrônica, entrega para o Lucas coloca na estante de entrada e como é que é? Isso, vamos lá. A gente tem o Lucas, Vamos que é o gestor resumir aí. Vamos resumir aqui. A gente tem o Lucas, que é o gestor de serviços. Tá? O Lucas, sendo gestor de serviços, a função dele é manter tudo redondinho. Desde defeito até o retorno da placa para o cliente. Como assim, não? Desde defeito? Geralmente é o defeito, se for o cliente não liga, se for o técnico também ele liga. Ou traz para a gente. Se for o cliente também traz para a gente. Vou simplificar só a parte da Altec, da parte física aqui. A gente tem equipe externa que pode ir lá tirar a placa do cliente. Seja a equipe externa ir lá tirar, seja algum técnico que foi lá tirar e trouxe para a gente, seja o cliente que trouxe para a gente. A placa chega aqui para a gente dá a entrada, ela é feita uma pré-análise. Essa pré-análise serve para a gente entender onde está mais ou menos o defeito, qual o tamanho do estrago do defeito, se tem reparo ou se não tem. Porque se não tiver reparo, eu não vou passar nem orçamento para o cliente, né, de reparo. E aí, verifique se tem reparo ou se não tem. Se não tiver reparo, se tiver reparo, eu vou passar um orçamento para o cliente. O orçamento gira em torno dos valores que a gente até conversou em alguns outros podcasts aqui. Não vale a pena falar hoje, porque não é o foco. A gente tem a nossa precificação, passa o valor para o cliente. A gente aprovou. Depois que a gente aprova o reparo, a gente vai e executa o reparo. E vai executar o reparo. Tem que comprar o componente, tem que comprar, compra. Se tiver que reparar, o cara vai reparar. Depois de reparada, a gente sempre testa ela em carga, a placa. Sempre testa a placa em carga, para que ela funcione nas condições que ela vai funcionar lá no local. Para a gente diminuir, foi uma das coisas que a gente fez, diminuir nossas garantias. Lembra que foi das garantias inicialmente? Foi uma das maneiras que a gente conseguiu para diminuir as garantias. Rodou na carga,
aí ela é embalada, ela é embalada bonitinha e é enviada para o cliente. Terminou aí? Não. O cliente pode vir coletar, o cliente pode receber ela em casa, onde ele esteja, a gente pode enviar também. Terminou aí? Não. Tem o processo de follow-up, que é o Lucas vai, que é o gestor de serviço. Ele tem que gerenciar todo o serviço, o fluxo do serviço. Quem repara são os que matam a bancada, mas quem gerencia o fluxo do serviço, aprovou, vai para aprovado. Tá aprovado, tá, vai para a bancada. Toda a bancada está inconcluído. Concluído vai para entregas. Embalado vai para entrega. Quando chega no entregas, o Lucas tem um processo de follow-up que ele liga uma semana depois para o cliente para saber se a placa está rodando 100%, se ficou tudo ok, se tem alguma garantia, se tem algum problema estranho. Então ali a gente fecha o ciclo do reparo da placa. Ali a gente fecha o ciclo do reparo da placa aqui na Lautec. É esse procedimento que a placa percorre aqui até ser reparada e sair de volta para o cliente. Tem alguns alunos teus que já estão com essa dinâmica mais ou menos parecida com a da Lautec, né? De tipo, todo esse sistema, né? Todo esse sistema, Tem. essa dinâmica. Inclusive, Já estão com a Lautec empresas é um grandes, laboratório, né? Bem... para os alunos, né? O que eu testo aqui, o que eu valido aqui, eu compartilho com eles. Então, eles têm acesso aos o software que a gente utiliza, a gente sabe quais são, eles sabem como utilizar, a gente disponibiliza planilhas para eles, para que eles tenham essas facilidades de poder implementar. Coisas que coisas que a gente desenvolveu aqui dentro, que foi no acerto e no erro, a gente passa mastigado para eles. Né? Então, naturalmente, eles tendem a replicar esse processo. Haja vista que é um processo validado, que minimiza percas, que valoriza a agilidade do reparo e deixa tudo redondinho, porque eu não posso perder troca de cliente, eu não posso perder sensor, não posso perder nada do cliente. A gente tem que mandar o que ele trouxer e devolver bem direitinho. E aí você tem dezenas, centenas de placas eletrônicas dentro da empresa que não podem ser misturadas. É tipo o centro de distribuição da Amazon, gigantesco, cheio de placas, cada placa de um cliente. Eu não posso mandar a placa de um cliente para outro cliente. Então parece que tem tudo amarradinho, tudo redondinho. Né? Tudo com número de série, tudo bem casado. Os alunos tendem a replicar isso sim, porque é um procedimento já validado. Essa live é para quem já tem conhecimento em eletrônica. Não é nem. Estou nem falando de eletrônica hoje, estou falando do processo de desenvolvimento da empresa. Né? Vou falar um pouco dos meus resultados aqui para que vocês entendam as Tu tem medo da possibilidades do mercado. concorrência? Não, eu nem olho para concorrência, na verdade. Mas tu já teve? Quando eu entrei, eu olhava muito para concorrência, né? Quando eu comecei sozinho lá. Eu quis entregar um serviço muito melhor do que o serviço da concorrência. Então eu olhava muito para a concorrência. Meu parâmetro era a concorrência. O que eles fazem? Eu vou fazer completamente diferente. E aí eu ia lá e fazia, e fiz, né? Hoje em dia, eu não olho mais. Medo da concorrência? Não tenho medo. Eu tenho medo, às vezes, dos nossos vacilos até. Que me preocupo mais com os nossos vacilos internos. Porque eles são que impedem a gente crescer, atingir. É um vacilo nosso interno que pode impedir a gente alcançar um resultado maior. Então, o meu olhar está muito mais para dentro e para o nosso cliente. Né? Para dentro da equipe e para os nossos clientes. Porque eu sei e entendi que se o cliente entra e gosta do serviço, ele fica. Eu costumo dizer que a gente tem tipo contratos virtuais. No mercado da automatização fala-se muito de contratos, né? Quando eu fechar um contrato bom, eu estou garantido, não sei o quê. E no nosso mercado da manutenção eletrônica, na Lautec, nossos clientes, enquanto eu não fizer nenhuma merda com ele permanece comigo. Enquanto a Lautec não fizer nenhuma merda com ele permanece com a Lautec. Certo? Então, que tipo um contratozinho imaginário. Quando tu estiver fazendo serviço bem feito para ele, estiver gostando do meu serviço, ele estiver satisfeito com a minha precificação, satisfeito com a minha entrega de serviço, ele permanece comigo, ele traz mais placas. E o nosso tempo de vida do cliente é gigantesco. Né? O cliente, especialmente o cliente técnico, ele traz placas para a gente anos e anos. Né? Tem clientes aí de mais de 3 anos. Da época eu estava lá minha avó. Os caras são meus clientes até hoje. Se tornam amigos, sabe? Então, é um cliente que traz placas constantemente. Vez por outra, está aparecendo com placas novas. Você fideliza o cliente dessa maneira. Então, sabendo que o meu foco tem que ser no meu cliente e na minha equipe, eu parei de ir lá para a concorrência e não sei de fato como é que está a concorrência, quanto eles cobram, quanto eles fazem, que tamanho eles têm.
Até sei que também eles têm, porque a Lautec é a maior empresa de manutenção eletrônica do estado do Ceará. Isso é maior porque eu sei o tamanho dos outros, né? Beleza. Como é para tu assumir a liderança do movimento em prol do mercado da manutenção eletrônica, né? No segmento da climatização? Porque, de uma certa forma, todo esse movimento que tu faz nas redes sociais, esse movimento, essa movimentação na internet, essa formação de profissionais, é você assumir uma certa liderança, né? De um movimento. E como é que é a tua visão, assim, como é que é para tu isso? Ter que lidar com isso, como é Então, que tu lida com isso? eu não Como é tinha que tu noção disso, casa né? isso, inclusive, com a tua rotina aí? Eu sei disso, né? Mas aí eu tô perguntando aqui Eu que não tinha mandaram uma noção, pergunta. eu não tinha noção disso quando eu comecei a fazer aulas no YouTube. Eu não tinha noção disso quando eu criei a Lautec. A Lautec era o objetivo. De novo, eu comecei lá na minha avó, só queria reparar placas. O único interesse era reparar placas, reparar placas. Só que eu entendi que eu acho absurdo o cara pegar uma placa dessa aqui, que é essa aqui, ó. Essa aqui, eu reparei ela refazendo uma trilha. E eu acho, comecei a ver esses absurdos acontecendo. O cara condenar uma máquina dessa. Uma placa dessa custa mais de R$ 1.000. Porque a trilha está aberta. Uma trilha aberta, entendeu? Eu comecei a ver esses absurdos, comecei a falar sobre isso. E, naturalmente, pessoas começaram a entender que isso de fato acontece e também se incomodaram com essa situação. A pessoa também se incomodou com a situação e aí eu passei a falar mais, com mais veemência disso. Então, hoje em dia, na Altec, eu tenho essa dinâmica com meus clientes, né? Os meninos nos instruem. Às vezes eu vou ali, pego um motivo, dou uma aula com o cara, ó, o cara meio assim, assim, assado, vai medir lá na placa do teu cliente e tal. Faz uma chamada e ajuda. E com o objetivo de modificar um pouco a mentalidade. Liderar esse movimento, eu não sei se é isso mesmo, se é uma coisa que a galera está dizendo, mas enfim, dos climatrônicos sou eu que lidero mesmo, que a gente inventou essa loucura aí dos climatrônicos, né? Esse movimento bom dos climatrônicos, dos bons aqui dos climatrônicos. Mas para que a gente mude o mercado. Virou uma psicopatia querer mudar o mercado. Querer fazer acontecer. Exatamente. A partir do momento que você assume esse tipo de posicionamento aí, você se torna um líder de um movimento, né? Porque quer queira, Exato. quer não, o mercado da climatização está lotado de pessoas aí condenando placas, condenando o inverter, às vezes não é nem a placa, às vezes condena a máquina, condenando só porque é inverter, que inverter não presta, não sei o que. Ainda hoje, ainda tem profissionais do mercado da climatização que ainda condenam inverter. Então, sabendo o que tu sabe, né, vivendo o que tu vive no teu dia a dia e vendo o quanto que essa mentalidade ela tem que ser evoluída e assumir isso, e trazer isso e mostrar essa realidade é assumir a liderança de um movimento, eu considero, né? Show. Então é isso. Para eliminar essas questões. É pensando no cliente. É para que a galera pare de condenar placas, que o defeito está na placa. Pare de condenar a máquina que o defeito está na placa. Né? Então, assim, eu já tive um certo nível de arrogância. A eletrônica, quando você inicia, ela traz um certo nível de arrogância de você achar que você sabe muito. Ela mesmo lhe destrói essa sua mentalidade. Ao mesmo tempo que ela deixa você achar que você sabe Aquele memezinho muito, da Nazaré. ela mesmo volta e dá uma chibatada em tu e te bota no teu lugar. Já tive esse período, já. Eu já sei que eu não sei de nada. A gente está no processo de aprendizado. Sim, eu quero mudar o mercado. Sim, eu sei, eu não faço isso sozinho. Eu tenho orgulho da galera dos meus alunos, tenho orgulho da galera da Lautec. E eu sou um formador, sou um professor de fato. Quero ser, visto essa camisa do professor para estar formando a galera. Para estar... Porque só educação para mudar esse mercado. Só educação, só o cara entender que dá para reparar a placa. Conhecer que tem a potencialidade para reparar a placa. Porque ele vai, entendendo isso, ele vai conseguir entregar um serviço melhor para o cliente dele. Ganhar mais, faturar mais. Então, é uma parada que, inclusive, dá dinheiro, né? Dá bastante dinheiro. E a gente já está falando daqui a pouco, vamos falar de faturamento, hein? Vai ter pergunta sobre o faturamento da Lautec aí ou não?
Não vai abrir esse jogo. Não coloquei, não. Porque não, mas eu vou falar do Mas se faturamento, quiser eu vou falar, falar dos tamanhos. Quanto a gente cresceu, né? Fala quanto a gente cresceu nesse período, esses 2 anos. eu tô Pra você ter procurando noção o meme das da potencialidades Nazaré desse mercado. Tedesco aqui. Essa live versa sobre o quê? Logística. Versa sobre o processo de criação de uma empresa de manutenção eletrônica. Certo? Estou falando dos resultados da Lautec. E aí a gente vai envolver logística, vai envolver reparo, vai envolver equipe, vai envolver mentalidade, vai envolver muita coisa. Tá? A Lautec foca em rapidez. Também é um dos grandes diferenciais da Lautec é entregar rapidez. As coisas que eu aprendi no processo. Quanto mais rápido eu entrego o serviço do meu cliente, melhor. Só que rapidez, vocês estão falando um paradoxo muito interessante. Velocidade é diferente de assertividade. Tá? Quando se fala em rapidez, só se pensa em velocidade. Só que a rapidez vem da assertividade. É eu pegar uma placa e ir em cima do defeito. E aí, consequentemente, eu sou mais rápido. Eu sou mais veloz no meu reparo. E não sair feito louco, querendo ser o mais rápido possível, sem técnica. Quando eu vou com técnica, eu consigo ser assertivo. Se eu sou assertivo, eu consigo reparar de maneira mais rápida. Reparando mais rápido, meu cliente fica satisfeito, eu consigo cobrar mais, meu cliente eu ganho mais, eu faço mais serviço no dia. Então, até que foca assim em rapidez. É cobrada a retirada da peça? Se a gente for em loco, a gente cobra a retirada sim, até porque a usina está R$ 7. Não existe você sair para visitar um cliente de graça, só se for alguma estratégia de marketing. Não sendo isso, você tem que cobrar. A gente cobra sim. Nossa equipe é muito capacitada. Naturalmente, é uma equipe mais cara. Naturalmente. Porque é uma equipe que vai para resolver. Ela é capaz de resolver um tempo mais rápido do que qualquer outra equipe normal de mercado. Tá? A gente entrega isso daí. Essa visão de velocidade. Mas velocidade tem a ver com não só com velocidade, mas sendo assertivo no reparo. Né? É só trocar mais rápido ou fazer a troca do componente mais rápido. É ser assertivo. Um componente você tem que trocar. Tá? E aí você consegue ser mais rápido. E como é que eu consigo ter assertividade, Lawanda? Como é que eu consigo ser mais assertivo? Estudando. Conhecendo mais. Quando eu conheço mais, eu consigo ter mais precisão daquele defeito. E aí por isso que na Lautec, inclusive na Lautec eu percebi que como é que eu desenvolvo a equipe? Eu não encontro o cara pronto. Mas como é que eu desenvolvo a equipe? Eu tenho que treinar esses caras. Então, todo sábado a gente trabalha, mas trabalho interno. A gente fica parado, a gente vem para a empresa e vem estudar. Todo sábado a gente para estudar. A gente trabalha na produção de segunda a sexta e no sábado a gente vem pela manhã e estuda. Então, internamente a gente desenvolve nosso processo de desenvolvimento. Isso nenhuma empresa, do nosso segmento pelo menos, foca nisso. Então, pelo menos não de maneira tão consistente. Eu estou falando isso abertamente para vocês se inspirarem em fazer também. Desenvolver o quão transformador é na vida do teu colaborador e na tua empresa também. Quando tu treina o cara internamente. Vai ter o cara que vai querer vir. Você vai querer, esse seu pai é para fazer isso aqui, não é para estudar não. Já ouvi, tá? Já ouvi. Não da Lautec, mas a equipe do meu pai e do meu irmão também vem treinar com a gente aqui. Já ouvi da equipe do meu pai e do meu irmão falarem isso. E é simples. Esse cara não está alinhado com a cultura da tua empresa. Porque na empresa, na Lautec, tem que estudar. Tem que gostar de estudar. Ah, eu não gosto. Pois aprenda a gostar. Porque senão você não vai ficar na Lautec. É simples assim, por quê? Porque a Lautec é focada em reparos. Eu entendi que se você foca em reparos, você ganha mais dinheiro. Por quê? O reparo, quase ninguém faz. Porque precisa de uma capacitação maior. Quase ninguém está disposto a capacitar. É diferente reparar do que instalar e fazer a higienização. É diferente reparar uma placa do que trocar a placa. É mais fácil trocar a placa, mas é mais caro para o cliente. E o mais barato para o cliente é reparar. E pouca gente repara. E para reparar, o cara tem que se desenvolver. Se desenvolve internamente. Se o cara não quer se desenvolver, ele não quer reparar. Ele não quer estar na tua empresa. Então assim funciona. E se o cara achar ruim, ele sai. Ele não fica. Pensando nisso, todo sábado a gente para estudar. Quem me acompanha no Instagram, vê nos dias aí que eu estou documentando agora os nossos estudos aqui de sábado. Não, eu só ia frisar mesmo essa questão aí que eu pensei que tu não fosse falar. Dessa questão de, tipo, treinar o funcionário e colocar uma cultura de evolução, de aprendizado, né? De estudo. Criar Estudo. uma cultura de estudo. Ah, mas o meu funcionário, ele não gosta de estudar. Mas se essa é a cultura da sua empresa, ou ele se adapta à cultura da empresa, ou, infelizmente, ele está fora. Porque a empresa, isso é muito massa quando você faz essas definições para o seu negócio, né?
eu quero que a minha equipe estude, eu quero que a minha equipe compartilhe, eu quero que a minha equipe isso. Aí você vai trabalhando, vai fazendo atividades com o seu grupo, com a sua equipe, para que eles executem isso, né? Porque você não pode também querer contratar uma pessoa e querer que a pessoa já venha, já chega aqui com um livro embaixo do braço, É, estudando. Não, tem um dia na Lautec que é próprio para estudo e toda a equipe vai. Então, uma pessoa que ela não se encaixe na cultura da empresa, ela não vai, tipo, não vai ser um ambiente saudável para ela e para a empresa também não vai ser saudável ter aquela pessoa, porque é cultural, né? Você cria uma cultura ali dentro e aí pronto. E aí quando você cria isso, fica muito forte, fica muito enraizado. Quem age de forma diferente não se adapta, não vai ficar tipo assim, sendo o estranho. A pessoa vai ficar sendo o estranho. Tanto para você, ela vai ser um estranho, como para ela vai ser um estranho estar ali também. Porque vai estar diferentão, né? Então não faz sentido. exatamente. E outra coisa, ó, donos de empresa, assim como a gente, nós somos responsáveis por quem a gente contrata. Então, se eu entendi isso também. Se a equipe é medíocre, os resultados vão ser medíocres. Se a equipe é ruim, foi eu que contratei. Se a equipe é ruim, foi eu que contratei. Então, se está ruim o resultado, a culpa é minha. Porque quem traz o resultado é a minha equipe. E eu contratei a equipe. Certo? Então, tudo é culpa do dono da parada, no final das contas. Né? Beleza. Entendido isso, os resultados. Vamos lá. Ó. No ano passado, a gente fez X de faturamento. Ano passado foi um ano pandêmico. Iniciou a pandemia. Falei para vocês que fechei a empresa no início da pandemia, reabri e no outro mês seguinte o meu técnico bateu o recorde de faturamento dele. E foi recorde em cima de recorde. Tá? E fechamos o primeiro ano de empresa com um funcionário batendo X de faturamento. Fechamos com um funcionário? Não. Nós finalizamos o ano com 4 funcionários. Tinha o Lucas também, mas o Lucas fosse para substituir tudo. Então terminamos os anos com 4. Começamos com 1, terminamos com 4. Para a empresa contratar, quem é dono de empresa sabe, para contratar 4, tem que ter dinheiro para contratar os 4. Né? Tem que ter demanda para sujeitar os 4 e tudo mais. Então começamos o ano com 1, terminamos com 4. Então, se for olhar só do ponto de vista de pessoas, a gente quadruplicou o tamanho da empresa. E aí aumentando o faturamento mês a mês. Tá? Eu não tinha nenhum parâmetro de anuidade de faturamento da empresa. Aí eu tive em 2020. Então, no ano nós faturamos X reais. Entramos em 2021. 2021, tiveram algumas aquisições de pessoas, demissões e tudo mais, essa dupla e tudo mais. Mas o foco de crescimento. O foco de crescimento. Né? Focamos no crescimento sempre. Eu entendi o quê também? Que toda empresa, ou ela está crescendo ou ela está quebrando. Então, se é para mim a empresa está quebrando, a prioridade esteja crescendo. Então, sempre buscando crescer. Não existe estagnação em empresas. Tá? Nem teu corpo. Tu está engordando ou está emagrecendo. Teu corpo ele não fica flat. Ou ele está engordando ou ele está emagrecendo. Nem seja 1 grama, 100 miligramas, não importa. O que aconteceu em 2021? O que aconteceu esse ano? Até junho, no primeiro semestre desse ano, nós batemos o faturamento do ano passado inteiro. Então, no meio do ano desse ano, eu fiz o faturamento do ano passado inteiro. Aí eu já tinha potencialmente a chance de dobrar a empresa de tamanho do ponto de vista de faturamento. Só que, não obstante, isso foi em junho. Aí teve julho, agosto, setembro. Em julho, agosto e setembro, juntando esses 3 meses, a gente fez o faturamento dos 6 meses do início do ano. Que é o faturamento do ano passado inteiro da empresa. Então, em 3 meses... O dobro, né? Em 3 meses, a equipe fez o faturamento do ano passado inteiro. Que foi, no caso, o dobro. Em 9 Então, meses esse ano fez em o 9 dobro meses do esse ano ano, fez o passado. dobro do ano passado. E temos mais 3 meses para frente. Que a gente está vendo o que vai acontecer. Né? Como é que não vou conseguir fazer esse jogo aí? Mas já dobramos o faturamento em relação ao ano passado. Com o mesmo número de equipe, aumentamos mais 2. Né? Aumentando mais 2 pessoas. Depois do Isaac entrou o Miguel e o Paulo entrou mês passado. São esses crescimentos que eu falei de números aqui para vocês, porque não vou abrir os números da Lautec, não faz sentido. Mas, para você entender, e
E até março desse ano, né, fevereiro, março, abril, maio, né? Até maio desse ano, a empresa era só de manutenção eletrônica. Só de manutenção eletrônica. Em março, nós implementamos a equipe externa, então a gente também atende a parte mecânica da coisa. A parte de refrigeração, a parte mecânica da refrigeração. A gente aborda também, do ponto de vista de reparo, a gente repara também máquinas e tudo mais, a parte mecânica. Mas até então era só a parte eletrônica. E quanto continua, a maior parte ainda é manutenção eletrônica. A maior parte da alta ainda é manutenção eletrônica. Nosso coração é isso, nossa base, que a gente manja. A gente botou a parte mecânica porque o cliente pedia. E para a gente deixar esse dinheiro na mesa, a gente implementou. Mas nosso coração mesmo é manutenção eletrônica. E assim são os números, o crescimento dessa empresa que meio que começou a rodar pesado em 2020. Tudo isso em período pandêmico. Né? Tiveram as duas ondas do Covid, tiveram as duas ondas de lockdown. A gente, nossa, que tá aumentando ainda. Né? Show de É bola. isso. Então, podemos finalizar, né? Show de bola, então. Valeu demais. Né? Finalizamos nosso episódio de hoje, galerinha, sobre a gestão da Lautec, né? Algumas coisas, revelamos aqui como é que foi o crescimento da Um pouco da Lautec, os jornada. Né? resultados da Lautec, em meio à crise, que foi o período em que a empresa passou de fato a ser uma empresa e está aí crescendo, né? Para mostrar para vocês o quanto que a manutenção eletrônica ela é um ramo promissor, tá? Tem muita gente que pergunta aí, então a gente resolveu trazer esse assunto hoje.